Se tu gosta de fazer bonecas com estrutura interna aramada, acha lindo que elas sejam articuladas, mas na hora de trabalhar com arame, tu toma um perrengue e na hora de encaixar os arames, as pernas ficam tortas, os arames ficam repuxados e ele te atrapalha muito na hora de tecer, hoje eu vou te ensinar a trabalhar com arame de uma forma que vai ficar bem fácil para te trabalhar. Olha esse sistema aqui de esqueleto, onde o arame fica totalmente flexível e não te atrapalha na hora de tu tecer. Quando você estiver tecendo atrás, você joga o arame para frente. Quando você estiver tecendo na frente, você joga o arame para trás. Vai de um lado e vai do outro. Não deforma as perninhas na hora de encontrar os arames aqui e subir a estrutura e não te atrapalha para crochetar. É bem legal, né? Então, vem comigo que eu vou te ensinar. Lembrando que essa bonequinha que eu tô fazendo aqui é a bonequinha Rafaela, uma bonequinha linda, cheia de manchinhas linda do seu vitiligo. E essa aulinha aqui vai estar disponível gratuitamente no nosso canal do YouTube e também vai estar disponível na versão PDF para membros do nosso canal e para venda no nosso ateliê. Mas tu confere diariamente posts aqui e dicasinhas da confecção da nossa boneca. Então, antes desse vídeo começar, já compartilha ali com a tua amiga crocheteira aí para ela aprender essa técnica e vem comigo que eu vou te ensinar. Aqui, ó, fiz algumas voltas da minha perninha aqui e parei nessa altura aqui pra gente colocar a estrutura de arame, tá? Então, aqui, ó, se vocês trabalharem com um arame mais grosso que o meu aqui, que o ideal é um arame 8 ou 10, vocês não precisam fazer ele duplo, tá? Eu vou fazer o meu duplo aqui, porque o meu é mais fininho, aqueles arame próprio para artesanato, então ele é mais fininho, tá? O que que eu vou fazer aqui? Mesmo que vocês trabalhem com um arame mais grosso, vocês vão deixar aqui, ó, na ponta do arame aqui, uma argolinha assim, ó, pequenininha, vocês vão entender por quê depois na hora que a gente começar a subir o corpinho, tá? Então, aqui, ó. Aqui eu vou deixar uma argolinha pequenininha, nesse meu aqui, porque ele tá dobrado, né? E vou enrolar ele, pra ele ficar mais resistente, porque ele é muito fininho, né? Então, eu vou enrolar o meu aqui. E eu tenho aqui, desculpa, esqueci de falar, 18 centímetros de arame, tá? Assim, na medida dele já dobrado, tá? Se for um arame só, é 18 centímetros de arame. Se for dobrado, vocês vão precisar do dobro, né? 36 pra poder dobrar e ficar com 18, tá? Você tem que ter 18 centímetros de arame aqui. Ó. Vou enrolar o meu arame aqui. E se você trabalhar com um só, vocês dobrem a pontinha assim pra ficar essa argolinha aqui em cima, tá? Vou enrolar meu aramezinho aqui. E depois que eu enrolar o meu arame, eu vou passar fita durex no meu arame, tá? Então, eu vou levando aqui até o final. E depois eu vou revestir todo ele com fita menos essa argolinha aqui, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui. E já retorno mostrando pra vocês depois que ele estiver pronto. Feito aqui, ó, revesti com fita o meu arame e deixei só a argolinha aqui de cima, sem revestir com a fita, tá? Essa argolinha vai ficar pra cima. Agora eu vou vir com o meu arame aqui e vou medir o pezinho dela assim, ó, até o calcanhar e vou dobrar o meu arame assim, ó, pra dar a base do pezinho dela, tá? E agora eu vou introduzir ele aqui no pezinho da minha bonequinha. Desse jeito, tá? E também vou colocar enchimento na minha peça. Porque agora, assim, a gente vai tecendo e vai colocando enchimento na perna pra não ficar muito difícil de encher depois, tá? Então, o que que eu faço? Eu botei o arame ali e já vou começar a colocar enchimento. Conforme eu for subindo a peça, eu vou acrescentando enchimento pra não deixar tudo pro final, porque senão fica muito difícil de encher, tá? Então, eu vou tecendo e vou enchendo, vou tecendo e vou enchendo, tá? E essa parte aqui eu já vou deixar com enchimento também, tá? A pinça aqui ajuda bastante vocês colocarem enchimento. Agora, a gente vai fazer a segunda parte da estrutura do arame dela aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Aqui, lembra que a gente deixou os ganchinhos aqui, ó, da nossa perninha? Ele tem que estar mais ou menos nessa altura mesmo que ele tá aqui, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 35 centímetros de arame. Esse tamanho do arame aqui, gente, depois no final a gente pode ter que tirar um pouco fora, tá? Mas é melhor nós pecar pra mais do que pra menos. Aqui eu tenho 35 centímetros de um arame. Como o meu arame é fino, eu dobrei ele no meio, tá? Se ele for fino que nem o meu, eu botei 70 aqui pra poder dobrar no meio e ficar com 35 centímetros. Se é um arame mais grosso, não precisa dobrar ele. O que que eu vou fazer? Eu vou passar o meu arame aqui, ó, por meio dessas argolinhas aqui, ó. Desse jeito. Assim. Vou dobrar ele aqui no meio, ó, pra mim ter noção do meio, né? E agora eu vou dobrar de novo ele assim, ó. Desse jeito. Pra encontrar as duas pontas no meio. Mas a gente não vai repuxar ele, tá? A gente vai fazer bem assim, ó. As pernas têm que ficar retinha quando a gente for dobrar o arame, ó. Ele não pode ficar apertado aqui, tá? Ó, então, vou apertar esse lado. E vou apertar esse lado para que ele fique bem retinho aqui embaixo, ó. Tá? Ficou bem retinho ali, agora eu vou subir as pontas aqui, ó. Pra juntar aqui em cima, bem no meio, as duas pontas, ó. Tá? Daí aqui eu vou dar um giro aqui nas duas, ó. E encontrar elas.
Por que que eu não gosto de dobrar os arames que ficam aqui? Eu gosto de fazer esse sistema aqui, ó. Porque quando a gente encontra aqui os arames que ele fica com o próprio arame aqui, já sobe, eles ficam repuxados aqui. Aqui, ó, ele tem um espaço pra dançar dentro do corpinho, ó. Então, fica melhor a articulação da boneca. Ela ainda fica aqui, ó, com movimento no arame aqui dentro. E ele não fica... Se tu junta os dois aqui, eles ficam... Geralmente, eles afastam as pernas. Eu gosto que ela tenha esse espaço aqui, tá? Por isso que eu gosto de fazer os ganchinhos e subir assim o esqueleto das minhas bonequinhas. Ó, agora eu vou enrolar as pontas dos arames aqui, ó, até lá em cima, ó. Tá? E depois eu vou revestir com fita igual eu fiz nas pernas, ó. Tá? Eu acho bem interessante que a gente faça assim, ó, para que ele tenha um movimento aqui, ó, e as pernas não fiquem trancadas, tá? Então, ó, fiz aqui. Agora eu vou revestir com fita esta parte aqui que eu enrolei do meu arame aqui. Esta parte aqui eu vou revestir com fita, tá? Então, agora eu venho com a fita aqui, ó, e vou revestir com fita só essa parte que eu enrolei do meu arame aqui. Tá? Igual a gente fez lá nas perninhas, ó. E vou botando até chegar lá em cima, eu vou revestir com fita, ó. Vou dar 2 passadas de fita. Nessa parte aqui da cintura dela aqui, eu não coloco fita, tá? É só nessa parte que eu realmente enrolo os arames um no outro. Essa parte aqui eu não ponho fita, tá? Eu gosto que o esqueleto fique bem maleável mesmo, assim, porque a intenção do arame é que a boneca fique articulada, não que a boneca fique torta, né? E se os arames ficarem repuxados dentro dela, ela vai ficar torta, tá? Então, por isso que eu gosto desse sistema aqui, ó, que dá total movimento depois pra boneca, tá? Então, vamos subir aqui, passando a fita. E olha, ó o movimento que ela tem aqui, as perninhas não afetou em nada, ela vai continuar articulada. Eu adoro fazer esse sistema de sustentação aqui quando eu faço esqueleto, tá, gente? É o único jeito que eu gosto de fazer. Não gosto de fazer esqueleto de outro jeito, juntando já os arames das pernas, subindo, que eu acho que fica deformada as pernas da boneca. E a vantagem da gente fazer assim com o arame é que a gente vai tocando ele pra lá e pra cá, ele não atrapalha a gente, não fica aquela coisa dura aqui atrapalhando depois. Ó. Quando vocês fizerem assim, vocês nunca mais vão fazer arame de outro jeito. Porque agora, na hora de subir o corpinho, vocês vão sentir o quanto é mais fácil subir o corpinho quando o arame tá assim.